vale muito mais um dia do favor de Deus do que um ano de trabalho duro. Ouçam os seus pais, tá? Eles não estão malucos, eles sabem o que eles estão falando. Você que já é adulta, você não vai ficar sendo esponja dos seus pais, de ficar só sugando e não acrescentando em nada. Você não é a sua profissão, você é quem Deus diz que você é. Meu quarto está bagunçado. Eu pensei, por que não fazer um organize e fala? Que no caso aqui nós não temos o negócio da maquiagem, né? Porque eu tenho alergia à maquiagem e também o meu nicho não tem nada a ver com maquiagem, né? Eu pensei em fazer um organize e fala, que tem mais a ver com a gente aqui do Guenavi, do canal, entendeu? Então a gente vai organizar coisitas e conversar sobre isso daí mesmo que você deu no título. Eu não estou mais trabalhando na agência que eu trabalhava, que eu já compartilhei algumas vezes aqui com vocês, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque eu tomei essa decisão e porque fazia sentido tomar essa decisão, e todos os aprendizados também que eu tive durante esses anos. Então, se você quer ouvir, fica aí, vem acompanhar esse bate-papo. Você pode colocar esse vídeo pra você assistir enquanto você faz suas coisas também, e eu espero que seja útil pra você. Antes de eu começar a arrumação e começar de fato esse assunto, eu quero contextualizar pra vocês a minha circunstância atual, pra você entender o porquê que eu tomei essa decisão. Moro com os meus pais, eu estou em um relacionamento, mas ainda não sou casada. Então, eu moro com os meus pais, né? E as despesas que eu tenho são muito mínimas. Hoje, eu tenho esse conforto de poder arriscar na minha vida profissional. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes você pode acabar se comparando comigo sem sentido. Antes de eu tomar essa decisão de sair dessa agência que eu trabalhava, eu fiz um contrato de 2 meses com uma outra agência. Então, eu ainda tenho aí mais um mês que eu consigo arcar com os meus gastos, até que eu consiga novos clientes para poder ir acrescentando. E enfim, eu já pensei num plano que fizesse sentido. E lembrando que eu tô nesse lugar de ter esse conforto. Eu não tenho despesas de uma família inteira. Eu acho importante dizer isso, porque às vezes você tá pensando, tipo, nossa, vou fazer isso também, sei lá, vou chutar o balde. Mas, cara, pensa direitinho, porque não cometa loucuras se você não pode cometer loucuras, ok? Então, eu tô nesse lugar hoje e eu sou super transparente com vocês sabem disso. E eu não quero que você se compare, eu quero que você tire esse vídeo como aprendizado. Você vai pegar o que eu tô falando aqui e você vai absorver. Porque a Mariana de 16, 17 anos gostaria de ouvir esse vídeo, entendeu? Gostaria de entender um pouquinho sobre a vida profissional, trabalhar de casa. Então, se você tem interesse em todas essas partes, vai assistindo o vídeo, porque eu acho que vai ser um vídeo de muitos aprendizados. Hoje é feriado aqui no Rio de Janeiro e eles ficam soltando fogos o dia todo. Se vocês ouvirem fogos, é fogos, não é tiro. Nem todo barulho no Rio de Janeiro é tiro. Antes de eu começar de fato a explicar o porquê que eu tomei essa decisão, eu quero contextualizar para você que não sabe como que eu comecei a trabalhar com design. Eu comecei no design em 2021. Tinha acabado de terminar o ensino médio. Eu ainda não era convertida quando eu fiz o curso de design. Isso é uma parte muito importante, tá? Você pode estar pensando, o que a sua conversão tem a ver com você trabalhar com design? Tem tudo a ver. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, tava completamente perdida na vida, não só na minha profissão, não tava bem da cachola, e fiz um curso de design. Eu fiz o curso de design... Ainda tava na pandemia, eu acho que tava. E aí, eu fiz esse curso de design no Senac, tá? Pra quem quiser saber. E o curso é muito bom, inclusive, pra você ter noções básicas do design. E você aprende um pouquinho de cada ferramenta que um designer usa também, isso é muito bom. Então, no caso, design gráfico digital, que foi o que eu fiz, ok? Então, eu aprendi um pouquinho de Photoshop, um pouquinho de Illustrator, de InDesign. Enfim, foi muito bom pra mim ter feito esse curso. Claro que não foi essencial para eu conseguir chegar no nível que eu tô hoje, né? Porque era muito básico. Mas foi ali o pontapé inicial para eu me interessar por essa área também. Era o meu plano B, né? Meu plano A era ser professora. E aí eu não consegui passar no Enem, porque eu passei pela pandemia, eu fiz o meu ensino médio todo, o final do ensino médio na pandemia, e eu não consegui passar no Enem pro que eu queria. Então eu desisti, uma querida, né? E fui pro meu plano B, que era fazer design. E os meus pais, né, sempre me apoiaram. Também é sempre bom falar o contexto que eu vivo, né, gente? Porque às vezes você fica se comparando com os outros, mas, tipo, às vezes seus pais não são iguais aos meus. Ou seus pais
te dão um outro tipo de conselho, enfim, então é sempre bom você ouvir os seus pais. Inclusive, primeiro aprendizado desse vídeo, ouçam os pais de vocês. Às vezes a gente pensa que os nossos pais estão falando um monte de bananinha, porque você tem uma idade, eles têm outra, você tem uma opinião, eles têm outras, mas ouçam os seus pais, tá? Eles não estão malucos, eles sabem o que eles estão falando. E mesmo que você não concorde, não responda, avalia direitinho o que eles estão falando, principalmente se você for adulto. Eu sei que quando você é adulto você pensa que você tem mais opinião e tal, e aí você tem essa dificuldade mais ainda de honrar os seus pais. Mas ouve os seus pais, porque eu tenho certeza que eles têm coisas muito boas pra falar na sua vida, assim como meus pais também tiveram pra falar na minha. E aí o que aconteceu? Eu fiz esse curso de design e eu logo depois... terminei esse curso em 2020, final de 2020, e em fevereiro de 2021 eu me converti. Aceitei Jesus, oh glória, mudou minha vida completamente, completamente. Tiramos a Mariana do passado, colocamos a Mariana de hoje, beleza. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer na minha vida profissional? Eu tinha acabado o ensino médio, tinha feito um curso de design, não sabia o que eu estava fazendo na minha vida. Comecei a orar por isso. E eu tenho tudo isso, inclusive, registrado no meu diário. Eu falo pra vocês, escrevam diários, é legal e tal, pra depois você ver sua evolução. Eu tenho isso registrado nos meus diários antigos. Então tem lá a época que eu tava pensando em criar uma lojinha de papelaria online, a época que eu comecei a orar pra conseguir um trabalho. E enfim, não coloquei meu currículo em lugar nenhum, porque eu não tinha currículo. E passou pouquíssimos meses, então assim, vamos lá, linha do tempo. Fevereiro eu me converti, comecei a orar e planejar. Orar e planejar, né, gente? A gente tem que orar, mas também tem que botar os sonhos planejadinhos ali, né? E eu tava crendo que o Senhor ia abrir uma porta pra mim. E eu comecei a orar e tudo mais, e o Senhor abriu essa porta. Na época, esse meu chefe, na época ele era noivo da minha líder de célula. Agora eles já estão casadinhos, 2 anos já. E ele chegou pra mim e me perguntou se eu queria trabalhar com ele. E eu tinha experiência zero com qualquer tipo de trabalho, gente. Como eu falei pra vocês, eu tinha acabado de sair do ensino médio. Então eu tinha pouquíssima experiência de trabalhar em equipe. E eu aceitei, né? E ele falou que tudo bem, o meu nível, se eu não fosse, né, absurdamente top, porque ele ia me ensinar. E aí eu falei, vambora. Porque eu tava orando por isso. Inclusive, no dia que ele me mandou mensagem, eu tava conversando com a minha mãe sobre isso. A gente foi pro dermatologista. Então, de manhã cedo, eu tava conversando com a minha mãe sobre isso. Passou pouco tempo, ele me mandou mensagem me chamando pra trabalhar com ele. Primeiro, por mais que eu estivesse começando, seria uma experiência muito boa. Eu tinha essa noção. Conversei com os meus pais falaram, show, vai com tudo. E eu comecei a trabalhar nessa agência. E aí, conforme a agência foi crescendo e avançando, eu fui, né, aprendendo mais ali e foi entrando mais clientes, eu fui ganhando um pouquinho mais e assim foi até que chegou agora. Foram passinhos, né? Eu fui crescendo ali aos poucos. Quem acabou de terminar o ensino médio faz muito sentido. Às vezes você vai acabar trabalhando para ganhar pouco, até estágio, por exemplo. Também você, quando você começa ganhando pouco. E eu ganhava basicamente por serviço, então assim, dependia do serviço para eu poder ganhar mais, né? E aí, enfim, foram entrando clientes, graças a Deus, foi crescendo, foi avançando. Aprendi muito, gente, muito mesmo. Antes que você pense que, meu Deus, a Mariana se demitiu porque o chefe dela era isso, era aquilo, ou porque ela estava sendo isso ou aquilo. Não, cara, eu sou extremamente grata pelo trabalho que eu tive, mas eu sei também do nível que eu quero chegar e que talvez aqui não fizesse mais sentido e sim avançar para um outro lugar, entende? Basicamente foi isso. Chegou nesse ano, eu pensando sobre isso, nas minhas metas do ano também, eu falei, cara, talvez isso aqui não esteja mais fazendo sentido para mim. E eu tenho certeza que essa proposta do trabalho que eu tava fazendo até semana passada, viesse quando eu tinha acabado de terminar o ensino médio, seria uma proposta absurdamente legal, porque, de fato, é você trabalhar de casa, é você trabalhar com algo que eu gosto muito de design, demais. Então, por mais que às vezes seja cansativo pra mente, ainda assim é muito confortável.
um trabalho que eu gosto muito de fazer. Só que eu queria algo diferente. Por exemplo, eu tenho um propósito aqui na internet também. Eu tenho o meu curso Rotina Produtiva e Plena. E eu queria poder investir mais nisso também. Eu sei que empreender é um tiro no escuro, né? Mas mais do que a nossa própria experiência, isso é uma coisa que você precisa aprender e levar para sua vida. Mais do que a sua própria experiência é o favor de Deus. Então, vale muito mais um dia do favor de Deus do que um ano de trabalho duro. Então, antes que você pense, Gana, eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de arriscar, enfim. Isso eu tô falando para pessoas novinhas que têm a opção de arriscar, ok? Como eu falei. Se você tem a opção hoje de arriscar, mesmo com medo, faça, porque essa oportunidade não vai ter sempre. Um dia você vai estar lá na frente com a sua família já montada e tudo mais, e você vai ter que pensar 2 vezes se você vai realmente arriscar ou não. Então, é bom que você arrisque enquanto você está nesse lugar confortável. Você é adolescente, você, mesmo que não seja adolescente, mas mora com seus pais ainda, enfim. E claro, né, não é pra você ser também, você que já é adulta, você não vai ficar sendo esponja dos seus pais, né? Ficar só sugando e não acrescentando em nada. No que você puder fazer pra poder ajudar na sua casa, não só financeiramente, ok? Tô falando de qualquer coisa, mas financeiramente também. Faça. Nem que seja pagar suas próprias coisas, já alivia a barra dos seus pais, tá? Mas isso é para pessoas adultas. Você adolescente não precisa ter medo de ser bancado pelos seus pais. Você tá na fase que ele é para você ser bancado pelos seus pais. Não precisa ficar nessa cisma de, meu Deus, eu preciso começar a trabalhar porque... Não. Claro, isso, gente, tudo que eu tô falando aqui depende de cada realidade. Você sabe a sua, você pega, você ouve, absorve o que faz sentido pra você e o que não faz, você finge que não me ouviu. Nós temos esse cenário onde a menina Gana queria ir para um novo nível, tanto no meu trabalho como designer, quanto no meu trabalho de empreendedora, de mentora, e eu não tinha tempo. Então, chegamos no ponto que me fez tomar essa decisão. Tava trabalhando bastante, né? E eu quero lembrar vocês também que eu me coloquei nesse lugar, ok? Eu não tinha a necessidade de estar nesse lugar. Eu, várias vezes, conversando com esse meu chefe também, a gente chegava nessa conclusão de, poxa, talvez passar por uma outra fase, tipo, deixar de trabalhar aqui para poder fazer uma outra coisa. Porque, de fato, eu me coloquei nesse lugar. Eu aceitei trabalhar dessa forma, né? Eu não fui obrigada a fazer isso, eu não tinha nenhum tipo de obrigação mesmo, sabe? Eu quis estar nesse lugar, todos esses anos. E eu cheguei nesse nível de, tipo assim, não quero mais fazer isso porque eu não tinha tempo pra focar em também projetos meus. Então, o que aconteceu? Eu aprendi muito, eu cresci muito, eu hoje consigo dar conta de certas coisas sozinha, entende? Então, foi muito, muito bom pra mim. Eu não me arrependo de nenhum desses anos de ter trabalhado nessa agência. Vocês sabem, porque eu sempre falava nos stories pra vocês, o quanto eu era grata pelo meu trabalho, o quanto eu era grata pelo meu chefe. Ainda sou, né? Por mais que ele não seja mais meu chefe, eu continuo sendo grata por tudo. E o meu chefe também é cristão, tá, gente? Então, assim, homem de Deus, tem uma família abençoada. E não tem que reclamar, real. Assim, eu me coloquei no lugar que eu estava. Então, eu só saí na hora que eu achei que eu deveria sair, entendeu? Eu acho que eu saí exatamente no tempo que eu tinha que sair, porque tudo que eu vivi dentro da agência foi extremamente necessário para o meu crescimento. Muitos aprendizados mesmo, assim. Tem um dos aprendizados que eu aprendi com o meu chefe, assim, que mudou a forma como eu falo trabalhando em equipe, né? Uma vez, lembrando, eu comecei a trabalhar novinha, né, gente? Eu tinha acabado de fazer 18 anos, então eu tava bem inexperiente. Teve uma vez que eu fui falar no grupo de um dos nossos clientes e ao invés de eu me referir à situação como equipe, eu me referi à pessoa que fez tal coisa. Isso soava como tipo assim, eu tô acusando a outra pessoa. E ele veio conversar comigo e falou, olha Mari, quando você for se referir ao que a gente fez ou deixou de fazer, você se refere como equipe. Então, mesmo que tenha sido o fulano que fez, eu não falo fulano fez ou fulano vai fazer. Eu falo, nós vamos resolver aqui. Nós vamos consertar isso, mesmo que não seja eu que vai fazer. E isso foi muito, assim, eu nunca mais esqueci disso. Então, assim, você trabalhar em equipe, você aprende muito. Então, mesmo que você olhe assim e fala, poxa, essa condição tá meio estranha.
Mas se você tem a oportunidade de viver essa experiência por um tempo, é bom, porque você aprende muito. Então, eu aprendi muito sobre Photoshop também com esse meu chefe, porque foi ele que me ensinou, assim, coisas que eu não sabia, que eu não tinha aprendido no curso de design. Foi muito importante. Então, essa experiência foi muito boa. E eu sempre falei pra vocês do quanto eu era grata e ainda sou por poder trabalhar de casa, enfim. E ok, vocês já entenderam o cenário que eu estava. Então, eu tinha em média, eu acho que 8 clientes, 7, não sei. Eram 2 postagens que eu fazia por semana para cada um. Acho que dava, ou era 7 ou era 8. Não tô lembrando agora. Acho que eram 14 ou 15 artes por semana. E aí, enfim, bastante coisa, né? E como eu falei, eu me coloquei nesse lugar, eu quis trabalhar muito, eu quis estar nesse lugar mesmo. Então, assim, acontece, a gente faz escolhas na nossa vida. Só que chegou nesse momento que eu vi que não fazia mais sentido e que talvez seria a hora de ir para um novo passo. E graças a Deus, com as experiências que eu tive trabalhando esses anos, me fizeram crescer bastante. Então hoje, mesmo que eu, vamos dizer, eu tô meio insegura por alguma coisa, eu ainda assim consigo fazer, eu ainda assim consigo, por exemplo, fazer uma reunião com o cliente. E antigamente eu não conseguia fazer isso. Então hoje eu já consigo. Então a gente cresce, né, nesse meio. Por isso que é importante você ter essas experiências, não só estudar, mas ter aquela experiência ali na prática. Eu tomei essa decisão orando primeiro. Eu orei, eu entendi as circunstâncias, eu entendi se era o momento, eu conversei com pessoas importantes pra mim, com a minha família, com a minha discipuladora, meu namorado, e eu entendi que fazia sentido nesse momento eu tomar essa decisão. Então, é importante você dar ouvidos a quem é importante, claro. Se você buscar conselhos de todo mundo e Deus e o mundo, você vai ouvir um monte de coisas. Então, você tem que filtrar um pouco, né? Porque cada pessoa me fala pra fazer uma coisa. Eu tenho pessoas que até hoje me falam que eu tenho que fazer faculdade. Eu concordo com isso? Em partes. Eu quero fazer faculdade, mas não agora. Tipo, não vejo essa necessidade absurda de fazer uma faculdade, ficar 4 anos fazendo uma faculdade, um estágio, sei lá o quê. Não tô falando pra vocês que não é importante fazer faculdade. Muito pelo contrário. Eu gostaria muito de ter tido feito faculdade quando eu acabei o ensino médio. Mas eu não consegui, gente. E a vida muda, a vida continua. E a gente vai trocando os nossos planos. E hoje o mercado de trabalho tá muito diferente também, graças à internet. Então, eu sei que com o favor do Senhor e dedicação, eu consigo também criar minha própria agência, talvez. Eu tenho muitos planos, na verdade. Mas uma coisa de cada vez. Eu tenho já planos a curto prazo e a longo prazo. Então, eu acho importante você ter essa visão do que você quer fazer na sua vida. Então, mesmo que você não tenha certeza do que você quer fazer, tenha planos. Tipo, o que eu posso fazer daqui a uma semana em prol da minha profissão? O que eu posso fazer em um mês em prol da minha profissão? É basicamente isso que eu faço. Então, eu tenho metas financeiras e como eu vou fazer isso a curto prazo e a longo prazo. Então, preciso só me organizar e colocar em prática. E assim a gente vai avançando. Outros aprendizados que eu tive também trabalhando esses anos na agência, além da parte do meu trabalho mesmo, então eu evolui muito os meus designs, né? Eu vou deixar aqui antes e como eu faço meus designs agora, pra você entender o nível que eu consegui chegar. Eu ainda tenho muito pra melhorar, com certeza, porque quando eu assisto conteúdos sobre Photoshop, eu fico, meu Deus, eu não sei fazer isso ainda. Mas eu agora vou ter mais tempo pra estudar também. Então, qual é meus planos? Agora a gente vai pular pra parte do, ok, me demitir, pra o que eu vou fazer agora da minha vida e pra vocês acompanharem e eu poder compartilhar dessa jornada com vocês, as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, porque como eu sempre sou muito transparente com vocês e eu sei que tem muitas meninas que me acompanham que também são empreendedoras ou que têm essa vontade de trabalhar por conta própria, de casa e tudo mais, e eu acho que vai ser muito especial a gente poder
compartilhar experiências, né? Então, quais são os meus planos para agora? E não só no profissional, porque eu não sou o meu trabalho, eu sou o que Deus quer que eu seja, né? Eu sou quem Deus me criou para ser. Eu não sou o meu trabalho, eu não sou a Mariana designer, eu não sou a Mariana mentora, eu sou Mariana filha de Deus. Eu tenho um propósito para cumprir aqui na Terra, além de, sei lá, só trabalhar. Esse não é o nosso propósito de vida. Então, esse é outro aprendizado que você precisa colocar na sua cabeça. Você não é a sua profissão. Você não é a sua profissão. Você é quem Deus diz que você é. E você tem um propósito na Terra muito além da sua profissão. E quando você pensa nisso, a ansiedade, ela reduz completamente. Você já fica muito mais tranquila, porque você entende que você tem um propósito muito maior do que a sua própria profissão. E que o Senhor, ele vai abrir portas para que você consiga cumprir o seu propósito com excelência. Então, se cumprir o seu propósito envolve você se bancar, você cuidar da sua família, o Senhor vai abrir portas para você cuidar da sua família. Entendeu o que eu tô falando? Então, o Senhor, ele abre portas. Ele tem aberto portas para mim, abrido, não sei, pessoas que sabem português. Lembra do seu propósito. Você não é o que você... Você não é o que você come, aquela... Você não é o que você come, você não é o que você faz, você é o que Deus diz que você é. E isso me deixa em paz, porque eu não sou... A minha segurança não vem da minha profissão. E a sua também não tem que vir. Mesmo que você more sozinha ou tenha sua família, a sua segurança vem do Senhor, o seu socorro vem do Senhor. Não da sua profissão. Por mais que a gente precise, né, ganhar o nosso dinheiro e tudo mais. Uma coisa não anula a outra, entende? Você precisa se esforçar, estudar, trabalhar, mas o seu socorro não vem dessas coisas. O seu socorro não vem das coisas da terra. Então, isso me deixa em paz, isso me ajuda a voltar pra terra, sabe? Quando eu tô com medo, tipo, meu Deus, eu vou passar fome. Eu lembro que o meu socorro não vem da minha profissão. E o Senhor vai abrir as portas que precisam ser abertas. Quarto, organizado. Ali tá a apostila da célula que eu vou estudar também essa semana pra célula. Aqui a escrivaninha também tá organizada, a penteadeira também. Vamos organizar o Notion agora. Vou até gravar a tela pra vocês verem o que eu tô fazendo. Lá em Mateus 6, a partir do versículo 25 ou 26, se eu não me engano, fala exatamente sobre isso. O Senhor fala pra gente não andar ansioso por coisa alguma, porque se até os pais que são maus dão coisas boas pros seus filhos, quem dirá o nosso Pai que está no céu? Então, pensa sobre isso. E graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com o meu pai. Isso me ajudou muito a ter um bom relacionamento com Deus também. Porque eu fico olhando às vezes as coisas que meu pai faz, sabe? Eu fico, cara, se até o meu pai natural, que é uma pessoa normal, sabe? Cuida de mim e faz coisas absurdas pra me apoiar e pra me dar esse suporte que eu preciso, quem dirá Deus? Mulheres lidam diferente com as emoções do que os homens, né? E a gente sabe. Então, eu ainda acho que eu vou ter ainda algumas oscilações nas emoções. Eu até falei pra minha psicóloga sobre isso, porque é uma decisão, gente. Pensa. É porque agora eu tô meio anestesiada, porque eu acabei de tomar essa decisão. Mas eu tô trabalhando há 3 anos, né? 3 anos, né? Com a mesma coisa, com os mesmos clientes, a mesma bolinha e tal, da mesma forma. Agora eu não vou trabalhar mais assim. Não significa também que vai ser mais fácil, né? Porque você trabalhar por conta própria, por incrível que pareça, é bem mais difícil. Pode ser muito mais recompensador, dependendo do que você for colocar a sua energia. Porque é muito mais fácil você ter um chefe que manda você fazer tal coisa e você faz e acabou. No final do mês você tá ali com seu pagamentozinho bonitinho. Agora, se trabalhar por conta própria, você precisa correr atrás dos clientes, você vai precisar fazer reunião, você vai precisar alinhar tudo, você vai precisar fazer o trabalho, você vai precisar todas essas partes. E ainda tem as partes burocráticas, né? Você tem que ter contrato, enfim, essas partes também é bom você aprender antes de você trabalhar sozinho. Se você tá pensando em tomar uma decisão louca, e isso aqui eu não falo só de emprego, mas sair da sua zona de conforto, que foi o que eu fiz. No final das contas, tudo isso que eu falei pra vocês até agora tem a ver com sair da zona de conforto. E isso é um papo também que dá pra render aqui nesse mesmo vídeo enquanto a gente vai organizar o meu Notion. Trouxe vocês aqui pro meu computador
A gente tá aqui no meu Notion. Olha como é que eu fazia. Vou até mostrar pra vocês. Eu tinha aqui meus checklists, tá vendo? Então, eu pegava assim, ó, e colocava nome do cliente, post 1, post 2. E aí, toda semana, o que eu fazia? Isso também, inclusive, foi uma das coisas que eu pensei sobre. O que eu tava trabalhando não era só como designer, né? Eu tinha que procurar as referências, fazer copy e tudo mais. E isso também chegou num nível que eu fiquei um pouquinho sobrecarregada, eu confesso. Mas lembrando, eu me coloquei nesse lugar. Então, assim, eu disse sim pra tudo, isso também é outro aprendizado. Meu Deus, são muitos aprendizados. Você não pode dizer sim pra tudo. E você tem que ser firme nas suas decisões. Porque eu não fui. Então, eu quis trabalhar assim. Eu quis fazer tudo, eu quis dar conta de tudo. Me senti sobrecarregada, né, gente? Eu tenho compartilhado com vocês sobre isso. Inclusive, o último vlog foi sobre isso, né? Falei com vocês. É um vlog pra cansadas e sobrecarregadas. Que eu tava cansada. É isso, gente. Por isso que eu falo, assim, faz sentido a um certo ponto. Aquele momento que eu tava ali. Depois passou a não fazer mais sentido. Então, eu só simplesmente respeitei ali os tempos das coisas. Como eu disse pra vocês, foi Deus que abriu essa porta pra mim. Mas Deus abre portas e Ele também fecha portas quando é necessário. Então, existe um tempo para cada coisa. A gente precisa saber reconhecer isso. Agora nós estamos entrando no próximo assunto desse vídeo e o último também, provavelmente. Claro que eu vou entrando em um monte de assunto no meio, mas vem comigo aqui. Isso aqui é uma videochamada, entendeu? Zona de conforto. Como foi pra mim sair da minha zona de conforto e não só no meu profissional, mas eu quero contar conquistas pra vocês em relação à zona de conforto que tem me feito feliz nos últimos dias. Desde a pandemia que eu tenho muita dificuldade de sair de casa e conviver com outras pessoas que são fora do meu ciclo. Veio a pandemia e, como eu contei pra vocês a história, eu continuei trabalhando de casa. Então, antes da pandemia, eu ia pra escola, eu saía, entendeu? Depois da pandemia, eu continuei presa dentro de casa, trabalhando e fazendo as coisas dentro de casa. Isso desenvolveu um pouquinho de uma fobia social. E eu tinha dificuldade de sair de casa, e principalmente se fosse pra conviver com outras pessoas, tipo, socializar com outras pessoas, aquela coisa toda. E só de pensar eu ficava doida. E esse ano, uma das metas desse ano é sair mais, é conhecer pessoas novas, é fazer coisas que eu tenho medo de fazer. Uma dessas coisas foi a academia. Consegui ir pra academia, que não só o exercício físico em si, que é uma meta que todo mundo tem, né, de se cuidar e tal, mas o fato de eu ter que sair de casa, eu ter que pedir ajuda pro instrutor, eu ter que falar com outras pessoas. E isso foi muito bom, me fez muito bem. Deixa eu atualizar aqui minha leitura da Bíblia. Isso foi uma das coisas que me fez sair da minha zona de conforto. Ontem, inclusive, eu fui almoçar na casa de uma amiga e tinha um monte de pessoas que eu não conhecia. E eu fiquei muito ansiosa, mas no final das contas deu tudo certo. Gente, eu tenho tanto livro pra ler. Livro físico e livro e-book também. E eu não li todos. Voltando ao assunto principal desse vídeo, que é o fato de eu ter saído do meu trabalho, também foi sair da minha zona de conforto, porque, como eu falei pra vocês, é muito mais confortável você receber o que você tem pra fazer e ganhar o seu pagamento no final do mês. Confortável no sentido de é sempre a mesma coisa, mas no final das contas, todos nós sabemos que a zona de conforto não tem nada. Então, às vezes você até pensa que realmente é confortável, mas quando você olha nas entrelinhas ali, não tem nada de confortável nisso. Então, pra mim, foi isso que aconteceu. Tipo, a minha zona de conforto já não tava mais tão confortável assim, porque eu comecei a ficar cansada, comecei a ficar sobrecarregada, comecei a não ter tempo mais pra fazer coisas que eu gostaria de fazer, até pelo meu próprio profissional. E claro, a vida não é feita só de coisas que a gente gosta de fazer, mas eu sabia que eu tinha oportunidade de fazer outra coisa. Eu sabia que eu tinha oportunidade de tentar uma coisa nova e que esse era o tempo favorável pra isso, como eu falei pra vocês. Eu não poderia fazer essa loucura se eu tivesse a minha família pra sustentar talvez uma casa. Enfim, a gente sabe que no Brasil é muito difícil ter aquela realidade de, tipo assim, a mulher não trabalha e o homem trabalha só. É difícil. Principalmente se eu fosse recém-casada, ia ser uma outra realidade. Então hoje eu entendo a importância do meu trabalho também, né? E eu gosto muito de trabalhar, gente, de verdade. Quem trabalha com o que gosta de trabalhar, entendeu?
Então, por mais que tenha as partes difíceis do meu trabalho, como tudo nessa vida tem partes difíceis, eu ainda assim gosto muito do meu trabalho. E eu não me vejo não fazendo nada. Se eu, um dia, ó, o meu mundo ideal, vem aqui nos meus sonhos comigo. No meu mundo ideal, eu vou ser youtuber e mentora de produtividade. Eu amo trabalhar com design? Gosto muito. Mas esse é o meu mundo ideal. Tipo, eu consegui me sustentar só com o meu trabalho na internet e mentorando vocês, porque tem um propósito absurdo nisso. Não que no design não tenha, mas pessoas se conectam com pessoas. Meu propósito envolve pessoas. E pessoas estão aqui e quando eu tô mentorando vocês. Então, quando eu tô fazendo design, não necessariamente eu vou estar ali envolvida dessa forma. Agora, quando eu faço uma mentoria com você, eu tenho contato com você, eu posso trocar com você. Então, esse é o meu sonho, trabalhar com a internet e com a minha mentoria, que envolve o meu trabalho com a internet, entendeu? Porque a galera que vem pra minha mentoria, ela vem do YouTube, vem do Instagram. E eu tenho, nossa, preparado um conteúdo absurdo pra vocês também. Eu quero regravar o RPP todo. Enfim, spoilers. Sair da zona de conforto é necessário e difícil. Eu não vou enganar vocês, né? Eu tenho me sentido muito feliz, ao mesmo tempo que também um pouquinho ansiosa. Por quê? Porque eu acabei de, entendeu? Tô entrando numa jornada completamente diferente, gente. É completamente diferente se trabalhar sozinho. Completamente diferente. E eu já trabalhei sozinho, tá? Antes de eu fazer o curso de design, eu trabalhava com ilustração freelancer. Então eu sei mais ou menos o que é falar com cliente, trabalhar sozinha, ter metas financeiras. Mas assim, eram pouquíssimos clientinhos que eu tinha ali no mês, mas eu me organizava já, eu já tinha essa inteligência de tipo, eu tenho que me organizar, senão eu não vou dar conta. E eu era tipo adolescente, né? E eu já tinha um pouquinho disso. Gente, eu ia organizar o Notion, mas na verdade a única parte que tava bagunçada era do meu trabalho, mas já consegui. Pra fechar esse vídeo, quero te dar uma palavra de coragem. Não tome decisões inconsequentes, mas não tenha medo de arriscar também. E eu quero finalizar esse vídeo te falando pra você, se você tem medo de alguma coisa, esse vídeo é principalmente para pessoas que são novinhas, porque meus maiores medos em relação à profissão foi quando eu tinha 15, 16 anos. Então, se você é adolescente e você tá com medo, respira fundo. Vai dar tudo certo, tá? A vida não é tão louca assim. Não pra todo mundo. Algumas pessoas acabam tendo que escolher por um lugar que é mais difícil, né? Mas é como eu falei, você não é a sua profissão. Mesmo que a sua profissão seja cansativa e te consuma muito, você não é a sua profissão. E lembra que o seu propósito é muito mais importante do que a sua profissão e que para você cumprir o seu propósito, o Senhor vai abrir as portas que precisam ser abertas. Lembra que você foi criada para a eternidade. Então, antes que você pense em ficar apavorada e ansiosa por causa da sua profissão, lembra que você foi criada para a eternidade. Isso aqui é isso aqui da sua vida. Essa vida toda que você vai viver na Terra é isso aqui, comparado a tudo isso aqui, que é uma linha infinita, que é a eternidade, entende? Você vai ver só isso aqui na Terra. Então, por que ficar tão apavorada e tão eufórica por causa de uma coisinha tão pequena? E isso eu falo tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Eu aproveito muito bem as coisas boas, mas eu tenho que lembrar que eu não posso me apegar a essas coisas porque eu não sou daqui. Você não é a sua profissão, você não é o que você faz todos os dias, sua rotina. Você é o que o Senhor te criou para ser e você vai fazer o que o Senhor quer que você faça. E Ele vai abrir as portas que são necessárias para isso. Então eu creio que o Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe o porquê que um dos motivos também que foi o motivo de eu ter tomado essa decisão foi porque eu queria ter mais tempo para servir ao Senhor, no sentido bem ativo da coisa mesmo, não só no domingo, sabe, mas de conseguir mandar uma mensagem para as meninas da minha célula, de conseguir marcar algo com elas para passar tempo junto, porque isso é importante. E eu não estava conseguindo fazer isso, não estava dando conta de fazer isso. E isso me deixou triste, porque quando a gente tá sobrecarregada, às vezes é difícil servir ao Senhor também, porque a gente fica muito Marta,
Fica assim, você não tá vendo, Senhor, o que eu tô fazendo? A outra aí sentada. A gente precisa lembrar de ser como Maria. E eu tava muito Marta. Enfim, gente, loucuras da vida. Não tô te incentivando a fazer a mesma coisa que eu, mas eu queria que você pensasse sobre a sua zona de conforto, não na sua profissão necessariamente, mas em qualquer coisa que você faça na sua vida, se você se acomodou, porque eu me acomodei legal. E hoje eu tô entrando numa nova jornada e vocês me contem aqui embaixo o que você quer ver dessa jornada nova que agora eu tô por minha conta. Eu espero que você fique por aqui nos próximos dias, porque graças a Deus eu vou ter mais tempo pra poder gravar vídeo pro canal também. E editar vídeo, enfim. Eu tô com a voz assim, gente, que eu acabei de me engasgar. E aí, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. A verdade é que estamos em constante evolução e amadurecimento, e Deus abre portas e ciclos são encerrados para que você possa viver um novo momento e um novo nível de dependência e obediência no Senhor também.